Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Globo Nerd Podcast. Aqui quem vos fala é o Rafa. E aqui quem vos fala é o Lucas. E hoje falaremos de mais dois filmezinhos que estão indicados aí ao Oscar 2024. O primeiro deles é Resistência e o segundo é Maestro. Sem mais delongas, vamos lá. Bom, como eu disse aí na introdução, iremos começar por Resistência. Resistência é um filme que estreou nos cinemas em setembro e teve direção de Gareth Edwards, com o roteiro do próprio Gareth Edwards e da Chris Weitz. E tem no elenco o John David Washington, a Gemma Chan, o Ken Watanabe, dentre outros nomes. Sinopse do filme fala o seguinte: Resistência é um filme de drama e ficção científica que se passa em um futuro distante, em meio a um planeta tomado por uma intensa guerra entre seres humanos e inteligência artificial. O ex-agente Joshua, interpretado pelo John David Washington, é recrutado para localizar e matar o Criador, um misterioso arquiteto responsável por desenvolver uma arma capaz de acabar com o confronto e com toda a humanidade. Josh e sua equipe então partem para um território sombrio ocupado pela IA, mas acabam fazendo uma descoberta chocante. A arma que devem destruir é, na verdade, uma inteligência artificial em forma de criança. Lucas, tu que estás com o filme aí mais recente na cabeça, já assisti esse filme tem mais de 2 meses, na verdade, e tu assistiu ele essa semana, então discorre aí um pouco sobre a tua opinião. Cara, eu fiquei meio revoltado com esse filme. Eu vou desabafar até aqui com vocês, né? Vou usar o podcast pra dar uma desabafada. Porque, cara, primeiramente a gente já começa com o filme ali com uma passagem de dicionário pra explicar pra gente o que é Nirmata, que significa basicamente o Criador. Então, assim, o filme ele tenta explicar pra gente um pouco sobre esse universo, ele tenta falar mais ou menos sobre isso nos seus primeiros segundos, justamente com essa passagem de dicionário. Só que quando o filme começa, ele já começa numa ação frenética, digamos assim, né? De um casal que tá junto, você não entende muito bem o que tá acontecendo, quem é do bem, quem é do mal, né? Você vê que o casal tá junto, a mulher tá grávida, e de repente eles começam a ser atacados, e o homem, que vai ser o nosso protagonista, ele na verdade é um infiltrado dos Estados Unidos para poder descobrir quem é essa tal de Nirmata, que é basicamente o criador de todas as IAs, digamos assim, é o deus das IAs, pode-se dizer assim, que é um homem, é um humano, que está por trás da criação e da evolução das inteligências artificiais que agora tomaram vida, tomaram forma, têm aparências humanas de certa forma, né? Vamos botar muitas aspas aqui, né? E agora eles aparentemente apresentam emoções e domínio próprio. Então tudo isso meio que é culpa de Nirmata, que evoluiu a inteligência artificial a ponto de que ela se tornou um perigo. E aí você começa a entender que uma bomba foi explodida em Los Angeles, se eu não me engano, e essa bomba meio que ocasionou uma guerra, fazendo com que as IAs fossem exterminadas de certa forma e começasse uma guerra contra elas. Bem estilo Exterminador do Futuro, o que pra mim não é algo inovador também do filme, né? A gente já vê isso em filmes clássicos, que já são recorrentes, né? Como a gente tem, por exemplo, 2001, Uma Odisseia no Espaço, a gente tem Exterminador do Futuro, como eu mesmo já citei. Então assim, ele parece ser um filme mais do mesmo. O problema é que chega lá pra sua metade do filme, ele se perde completamente. Por quê? A Maya era uma humana, que era justamente a esposa grávida do nosso protagonista, e durante essa invasão estadunidense à Nova Ásia, como é nomeada agora, ela acaba sendo morta aparentemente por uma nave que se chama Nômade, que é uma nave que foi criada pelos Estados Unidos para que ele possa destruir cidades inteiras contendo a inteligência artificial, que agora se reúne como um povo, né, como sociedade, para tentar sobreviver. E aí eles fogem justamente dos Estados Unidos, porque são caçados para Nova Ásia. Então assim, o filme ele até que começa bem. Ele começa nos apresentando um universo curioso, como eu disse, algo mais do mesmo, porém com algumas certas inovações, porque você vê esse conflito político, esse conflito social, você começa a ter curiosidade, ele desperta realmente a curiosidade e o interesse do telespectador de saber mais como é que funciona aquilo, como que a IA basicamente é reconhecida, como que aconteceu esse tipo de coisa, por que a bomba foi explodida, por que essa revolta toda, enfim, né? E aí com o passar do tempo você começa a identificar melhor quem é IA, quem é humano, porém, aqui eu já deixo os créditos justamente para a indicação ao Oscar, é muito bem feito. Então assim, é um pouco complicado você colocar um rosto humano
Ou melhor, é um pouco complicado você colocar efeitos visuais robô, principalmente por causa das auréolas, né, aqui na orelha, que deixam um vão. Literalmente você consegue ver o outro lado, né, se olhar de lado pra pessoa. Então assim, não dá pra... É difícil fotografar de perfil, porque você tem que colocar os efeitos visuais constantes ali e em movimento, caso a câmera pegue de lado alguma IA. E o filme consegue fazer isso bem. Ele consegue fazer com que o telespectador emerja no filme e não sinta que aquilo realmente é inteligência artificial sendo produzida, né, pro filme ser feito, pro filme ser editado. Então, realmente, quanto a efeitos especiais, eu digo que o filme ele conseguiu me pegar. O problema justamente é na história, que a gente provavelmente vai se aprofundar mais agora. Cara, começando por esse aspecto mais claro de beleza do filme, pra mim, ele é um filme muito bonito, cara. Esse filme ele tem em torno de 80 milhões de dólares de orçamento e ele consegue, cara, dar uma porrada, assim, na maioria dos filmes que foram lançados ano passado em relação a efeitos visuais. Eu acho que Resistência e Godzilla são dois dos exemplares e que devem ser estudados por Hollywood a partir de agora, né, o Godzilla Minus One, no caso, o filme japonês, de como tu fazer excelentes efeitos visuais sem tu precisares de orçamentos ridiculamente absurdos, tá? Porque Flash, enfim, todos os filmes ali de super-herói, basicamente têm efeitos ou iguais ou muito abaixo e tiveram orçamentos de 200 milhões, 180 milhões, sabe? E o que Resistência faz aqui, cara, é muito interessante, porque ele consegue criar um mundo muito crível, cara, muito real, na integração entre esses elementos fantásticos e tecnológicos com os aspectos mais reais e humanos, além de que ele consegue trazer dois cenários, ou tipos de cenários, na verdade, bem diferentes, que são muito bem realizados e que trazem características próprias. Eu acho que os cenários ali, quando a gente vê a espécie de guerra, de combates acontecendo ali, as invasões acontecendo numa área de mata, lembra muito filmes de guerra, relacionando principalmente a Guerra do Vietnã, uma coisa mais rural mesmo, cenários de campo aberto, e que são muito bem filmados, inclusive. Tem toda uma questão também da integração, e aí já parte do roteiro, né? Mas que é muito bem utilizado para a contagem da história, da integração das comunidades ali nesse conflito. Então isso me lembrou muito aspectos de filmes de guerra, mas especialmente de filmes de guerra do Vietnã, similares, né, de filmes de guerrilha, no caso. E também há algumas cenas ali, alguns aspectos técnicos criados para as cenas da cidade, cara, onde ele consegue criar um universo meio cyberpunk, assim, meio confuso, tipo, super povoado e super tecnológico e tal, mas que não, assim, que tem uma certa beleza, mas que também parece bagunçado, sabe? E eu gosto muito, cara, eu gosto muito desse aspecto de design de produção e de efeitos visuais do filme. Eu acho que nesse ponto o filme ele acerta em cheio, tal. Ele não é um filme pra mim que ele busca muito exaltar essa sua beleza no sentido de criar aquelas imagens contemplativas e tal. Não é bem o objetivo do filme, mas eu acho que ainda assim ele consegue encontrar composições muito, muito bonitas, assim. É um filme muito vistoso nesse sentido. Agora, indo pra história em si, eu acho que ela é uma história que ela traz as suas bases de diversas histórias anteriores, como já citaste, principalmente histórias de sci-fi, né? E só que eu acho que, assim, apesar dele colocar bem essas bases, fundamentar bem elas, ele parece que não consegue construir nada em cima delas. Acho que esse que é o problema. O filme, ele estabelece, pra mim, pelo menos, bem a relação de pai e filho, essa ideia, né, de relação de pai e filho, os conflitos ali do protagonista em relação ao papel dele, como ele se apaixona, o que ele precisa fazer, e as crenças dele sendo confrontadas, né, em certo momento. Tem toda a questão também do comportamento bélico dos Estados Unidos, de ir contra um país asiático e tal, todo e qualquer paralelo à vida real não é mera coincidência. Então, assim, todos esses paralelos, esses assuntos, eles são bem levantados logo no início, eles são bem fundamentados. No entanto, eu acho que no decorrer do filme, ele vai se esvaziando, quando ele não consegue unir todos esses assuntos em uma trama que ela se desenvolva de forma a captar bem o nosso interesse e principalmente em realmente suscitar discussões profundas sobre aqueles temas.
Então o diretor e roteirista, ele se mantém muito no superficial, fazendo com que o filme, pra mim, ele acabe não sendo ruim necessariamente, mas ele acaba sendo mais fraco, entendeu? É um filme que provavelmente a gente vai assistir e vai esquecer com o tempo. Eu, como falei, assisti há uns 2 meses, e eu confesso que tem um ou outro detalhe da trama que já me fugiu da cabeça, justamente porque ela não é uma história que fica contigo. É uma história que no meio do caminho, ela acaba não mostrando, digamos assim, a que veio. Ela vai se perdendo ali no meio da ação, que teoricamente deveria servir para prender a gente, para dar intensidade para as situações e tal, mas acaba sendo muito formulaica. Até mesmo as cenas de ação são muito formulaicas, são muito genéricas mesmo, sabe? A gente não consegue se livrar dessa sensação de que a gente já viu isso antes. Mas isso por si só não é ruim, até como a gente discutiu em alguns filmes no último episódio, onde a gente falou de alguns filmes de comédia, né, que estão indicados, que muito que a gente usou, por exemplo, em relação aos Rejeitados, foi dizer que é um filme que a gente provavelmente já viu outras vezes, mas que ele é extremamente bem realizado. As batidas narrativas, elas estão muito bem encaixadas e tem uma ou outra subversãozinha ali para dar um certo tonzinho de novidade, um tempero diferente. Resistência não. Resistência, ele entrega, basicamente, as bases de muitas histórias incríveis que a gente já viu e que trazem desenvolvimentos que nos deixam pensando, só que não, ele estabelece essas bases, ele usa essas bases para criar a história dele, mas ele não consegue trazer justamente um desenvolvimento dessas discussões em situações que suscitem essas discussões, sabe? E que prendam aquelas histórias, aqueles temas na nossa cabeça. Então, assim, a gente acaba tendo situações que são pouco empolgantes, sabe? Que os conflitos mesmo éticos, os mesmos que são estabelecidos nos primeiros 10, 15 minutos de filme, eles se estendem nessa discussão com situações, cenas e diálogos que não conseguem aprofundar realmente esses conflitos e essas discussões. E aí o filme, ele basicamente vai sendo levado em banho-maria até o final, onde ele explode, cresce assim para uma coisa mais espetaculosa mesmo, de ação e tal. Que até aquele momento, como o filme acho que ele tem umas 2 horas, mais ou menos, um pouco mais, na verdade, acaba que chega naquele momento e fala, ok, beleza, eu já tinha te entendido nos primeiros 15, 20 minutos, sabe? E aí fica essa sensação de que ele poderia ser muito mais do que ele é. Acho um filme ok, eu não, sei lá, não passei raiva assistindo, mas ficou muita essa sensação de potencial desperdiçado, sabe? Ele é um filme que acaba sendo genérico, mas genérico por si só não é ruim. Só que ele não consegue usar esse local familiar nem para suscitar discussões já conhecidas, de repente sobre uma nova ótica ou de novas formas, e nem muito menos para suscitar novas discussões, entendeu? Então, enfim, é um desenvolvimento, é uma boa base, espetacularmente bem criado no sentido visual, mas que ele vai se esvaziando assim com o passar do filme. Eu acho que o principal problema e o que faz o filme se perder é o roteiro não saber pra onde ele quer ir. Parece que o filme ele não se encontra tão bem. A gente sabe que o filme é um sci-fi, só que ele meio que se perde numa espécie de... Eu não sei se eu vou pro lado do romance, eu não sei se eu vou pro lado da ação, eu não sei se eu abraço os dois. E eu acho que essa subida de muro e acaba ficando lá faz com que o filme se perca muito. Porque você não sabe o que você tá vendo. Uma hora o filme é de ação, outra hora, de repente, o personagem larga tudo, ele só quer saber de... eu quero saber da minha mulher, eu quero saber do amor. E desde o começo, ele fica atrás da mulher, ele fica louco atrás da mulher. Só que as motivações do personagem são muito pífias, sinceramente. Porque ele viu, teoricamente, a mulher morrer pela Nômade, que é a nave. Só que, de repente, cara, uma galera chega lá, né? Uma galera do governo estadunidense chega na casa dele e fala: olha, aqui a gente tem essa foto da sua mulher e ela tá viva. E o cara, tá bom, então eu vou com vocês. E dane-se, larga tudo e decide ir numa missão, entre aspas, suicida, atrás da mulher. Irmão, se existe inteligência artificial, por que não pode ser uma montagem? Ou por que não poderia ser uma inteligência artificial, como a gente mesmo vê no filme? Inclusive um personagem fala pra ele, né? Ele fala, pô, minha mulher tá viva, me mostraram uma foto dela. E aí o amigo dele, de longa data, que antes era militar e tava combatendo as IAs, e agora largou tudo, né? Deserdou e é, entre aspas, casado com uma IA, fala pra ele, pô, cara, mas e se não for uma IA? Porque hoje em dia todo mundo doa o seu rosto para que as IAs possam ter, entre aspas, uma identidade, né? Então as pessoas, vamos supor, eu dou o meu rosto, eu faço a doação do meu visual,
e várias IAs vão ser criadas com o meu rosto, como a gente vê no filme, que existe um policial em específico, que é interpretado pelo Amashada Patel, eu acredito que eu falei o nome dele corretamente. Existem vários personagens que têm, vários policiais que têm esse mesmo rosto dele, e várias vezes ele é morto, né, e vem outro com o mesmo rosto, porque é uma IA, a gente sabe, não é uma pessoa. Então, assim, o personagem ele só acredita quando ele vê a foto. Não acredita que é uma montagem, não acredita que é uma IA. Então, assim, essa fé dele ou é insana, ou é porque realmente o roteiro queria facilitar muito a jornada dele. E, de fato, a gente vê, agora eu vou dar spoiler aí pra você que chegou até aqui e não quer receber spoiler do final do filme, que era sim uma montagem, e ele tava sendo enganado. No final do filme a gente descobre que a esposa dele, que é a Maya, que na verdade era a Nirmata esse tempo todo, ela esteve em coma durante a explosão. Esse tempo inteiro, desde que ela foi explodida, ela foi levada, né, lá para um templo das IAs, numa outra cidade, lá mais aprofundada dentro da Nova Ásia, e ela estava em coma esse tempo todo, porque ela não conseguiu voltar, ela não conseguiu acordar. Ou seja, a gente percebe que na verdade era uma montagem. E ela acaba, entre aspas, sendo morta pelo próprio protagonista, porque nenhuma IA pode desligar ela, então ela estava sofrendo esse tempo todo, e como nenhuma IA poderia fazer mal a Nirmata, é o próprio protagonista que meio que tem esse dever de matar ela. Então assim, o protagonista ele fez essa viagem toda por um motivo idiota, por um motivo bobo, que era uma montagem esse tempo todo, foi para uma missão burra, uma missão agressiva ainda por cima, né? Matou muitas pessoas no procedimento, porque por culpa dele várias pessoas inocentes, humanos, né? Não só falando de IA, mas humanos acabaram sendo mortos pela Nômade. No final, ele acabou nem salvando a mulher que ele amava. E aqui nesse finalzinho, só pra encerrar meus comentários, que se eu ficar falando mal do filme, eu vou ficar um tempo aqui, porque eu não gostei do filme. Tirando a parte técnica dele, que é realmente muito bonita, né? A parte de efeitos visuais, pra ser mais específico, é muito bonita, realmente cativa. O resto todo do filme eu realmente não gostei, tá? Mas sinto muito nesse final do filme aqui, o Gareth Edwards, que é o diretor, trazendo aquela mesma história de Rogue One novamente. Pra quem não sabe, o Gareth Edwards, que é o diretor, ele é o mesmo diretor de Rogue One, uma história Star Wars. Então aqui nesse finalzinho, com a Nômade sendo destruída e o protagonista ele meio que abandonando ali a garotinha, né, a filha dele pra ficar pra trás e tipo tentar salvar o mundo ou trazer uma nova esperança aqui novamente, né, uma conexão direta ali com Star Wars, né, ele abandona ela, ele fica pra trás ali pra morrer com quem ele ama, que na verdade ele pega, né, a memória da Nirmata, né, da Maya, esposa dele, e coloca numa outra IA, né, a garotinha faz isso, coloca a memória dela e ela meio que volta à vida depois de um tempo, volta à vida entre aspas, né, volta à vida pra morrer, né, então fizeram pior com a mulher, mataram ela, mataram o corpo dela de verdade, pegaram as memórias dela sem autorização, obviamente, colocaram no chip, trouxeram ela, entre aspas também, de volta à vida numa IA, só pra morrer 10 segundos depois. E aí a gente tem muito aquele sentimento de Rogue One, né? Com tudo acabando ali, os personagens, os protagonistas morrendo, porque não tem como dizer que eles sobreviveram depois daquilo, né? A Nômade explode e a garotinha meio que volta, trazendo uma esperança agora pras IAs, sabendo de toda a verdade, que na verdade nem foram as IAs que explodiram a bomba atômica, foi o próprio governo que fez besteira. E assim, a gente tem esse sentimento no final do filme de que existe um ar de esperança, ou talvez de uma continuação, não sei quais são os planos dos criadores, mas assim, a gente sente essa mesma pegada de, talvez, de experiência de Star Wars que o diretor tem uma sensação muito forte aqui nesse filme também. A questão é que Rogue One é excelente, né? Não, com certeza, não vamos discutir isso aqui. Então vamos pras notas? Cara, Lucas, qual é a tua nota pra Resistência? Cara, pra mim, eu vou dar uma nota 5 de 10. E eu vou dar esse 5 só por causa dos efeitos especiais, realmente, que são muito bem feitos. Cara, a minha nota é 6,5 de 10. Eu acho um filme honesto, eu acho um filme ok, assim. Só me incomoda realmente que ele vai se esvaziando ao longo do passar do filme e tal, e ele vai piorando, na verdade. Eu acho que a questão é essa. Eu gosto dele no início, acho ok no meio, e aí o final já se esvaziou. Mas eu não acho uma experiência execrável, não. Então, acho que 6,5 tá justo. Então vamos pro nosso segundo filme aqui desse episódio do podcast, que é Maestro.
Maestro está indicado ao Oscar 2024 nas seguintes categorias: Melhor Filme, Melhor Ator para o Bradley Cooper, Melhor Atriz para Carey Mulligan, Melhor Fotografia, Melhor Maquiagem e Cabelo, Melhor Som e Melhor Roteiro Original, totalizando 7 indicações ao Oscar 2024. Maestro, ele é dirigido por Bradley Cooper e tem o roteiro que foi trabalhado também pelo próprio Bradley Cooper e pelo Josh Singer. No elenco nós temos o Bradley Cooper de novo, a Carey Mulligan, o Matt Bomer, dentre diversos outros atores. Qual é a história, né? A história, basicamente, gente, não precisa enrolar muito, ela é como se fosse uma biografia do maestro Leonard Bernstein, que foi um grande maestro da vida real, só que ela tá muito mais interessada, na verdade, em explorar a vida íntima desse cara e sua relação com a sua esposa, Felícia Montealegre, que também foi uma atriz aí muito reconhecida pelos seus trabalhos na sua época. Cara, o filme é basicamente isso, a sinopse é basicamente isso, né? E eu também já assisti esse filme, eu assisti esse filme no finalzinho de dezembro, pouco tempo depois que ele estreou no Netflix, né? Ele é um filme da Netflix. E então eu quero que o Lucas comece aí os comentários dele, porque eu acho que ele tem um pouco a mais do que eu até pra falar. Então, Lucas, quais são as tuas impressões, assim, gerais sobre Maestro? Eu acho que Maestro é um filme delicado pra gente se falar, principalmente porque eu tenho opiniões impopulares, creio eu, por ter gostado do filme. Mas eu acredito que confunde-se quem vai na intenção de ver uma biografia fidedigna e específica à vida de Leonard Bernstein. Para quem não sabe, Leonard Bernstein, ele foi conhecido como o grande maestro porque em sua época, em seu auge de carreira, ele foi o primeiro condutor, ou maestro, chame como quiser, americano, em um ramo onde só eram praticamente reconhecidos e grandiosos maestros e condutores alemães. Então, na época dele, ele foi o primeiro do seu ramo, com 25 anos de idade, a se tornar reconhecido e um grande maestro. E para quem também não sabe sobre música, aos 25 anos de idade, você tem basicamente 3 anos de vida para os maestros. Então, assim, ele realmente foi um grande e gigantesco fenômeno no seu auge, aos 25 anos de idade, praticamente. Então, assim, muita gente acaba confundindo, principalmente crítica, vai assistir o filme querendo ver uma história resumida ou, assim, uma história corrida sobre a vida de Leonard Bernstein, principalmente porque no filme a gente cobre, se eu não me engano, 40 anos mais ou menos da sua vida em pouco mais do que 2 horas de duração do filme. Então, assim, o filme, ele vai lidar muito com o romance, o amor de Leonard Bernstein, no geral, tanto por sua esposa, Felícia Montealegre, quanto por outras pessoas. Porque um outro fato curioso também é que ele era bissexual em uma época em que, com certeza, tinha muito preconceito também. Então ele não escondia, né, como a gente vê várias vezes no filme, ele não escondia a sua sexualidade, e eu acho que o filme ele consegue, de certa forma, lidar bem com isso. Porque se a gente vai assistir uma história de amor, a gente começa desde os primórdios, né? A gente começa já com a cena inicial dele recebendo a famosa ligação que fez com que ele se tornasse um grande maestro, até o momento em que a Felícia desce do ônibus e vai a uma festa em que ela é convidada e conhece ele, e assim eles começam seu romance. Ao mesmo tempo que desde o início a gente vê o personagem do Matt Bomer, o David, que é um amigo dele, um clarinista, que já tem relações com ele. Então, assim, é um filme que ele vai lidar com esses tipos de situações, esse tipo de complicações amorosas e pessoais da vida do maestro. Eu acho que o grande problema começa a partir do ponto em que realmente eu vi muita gente comentando sobre, e eu não discordo totalmente dessas opiniões. O Bradley Cooper, ele é um ator extremamente emotivo. Ele é um ator que ele consegue trazer para a tela muitas das emoções que ele está sentindo durante a atuação. E no filme, o personagem que ele vive, que é o Leonard Bernstein, não consegue evocar essas emoções pra gente enquanto a gente está assistindo ao filme. Não tenho certeza se é por conta das diversas próteses que ele tem que vestir, o que eu acho difícil. Mas outro critério de curiosidade, o Bradley Cooper usou mais de 130 próteses
corporais, né, no geral, pra interpretar esse filme, pra fazer esse filme. A prótese mais polêmica, digamos assim, é a nasal, né? Ele teve uma extensão de nariz ali, uma prótese de extensão de nariz, pra ter algo mais avantajado, coisa que muitos acabaram entendendo como uma espécie de preconceito, visto que o Leonard Bernstein era judeu, né? Mas, na verdade, inclusive a própria família do maestro, né, sua filha Jamie, ela falou que achou que ficou bom e fidedigno também. Então, assim, eu acho que falta um pouco de emoção, mas, do contrário, quando essa emoção chega, ela consegue te cativar. Pelo menos me cativou. Você tem algumas das cenas marcantes do filme. Uma delas é a discussão lá na frente do filme do Leonard Bernstein com a sua esposa Felícia, no qual é um plano sequência muito bom deles brigando numa sala no dia de Ação de Graças. As crianças estão lá fora e eles estão discutindo sobre o relacionamento deles. E a outra cena, né, da sinfonia que ele toca, que é um plano de 7 minutos aproximadamente, em que é magnífico, e eu acho que é uma das cenas que trouxe a indicação de melhor ator para o Bradley Cooper. Porque essa cena realmente ela consegue trazer emoção. Música, na verdade, é algo que consegue emocionar. E o Bradley Cooper, ele entrega muito bem nessas cenas de música. Ele consegue entregar o sentimento que o maestro tem de reger uma orquestra inteira. Tem até uma cena muito boa que é falado isso, né? Uma orquestra é um corpo humano. Cada setor é como se fosse um órgão. Então tudo tem que trabalhar junto, em igual, para que dê certo e faça sentido em uníssono. Então é sobre isso que uma orquestra é. Eu acho que o filme ele consegue trazer muito bem disso pra gente. Sobre o que era a música para Leonard Bernstein, né? Como essa música ela afeta tanto a vida dele como a nossa, e como os seus problemas de amor, digamos assim, né, de relação, afetava ele também, tanto no sentido profissional, né, no seu trabalho, quanto no sentido familiar, com a sua mulher e seus filhos. Cara, vamos lá. Vamos começar a falar sobre o Maestro. Quando eu comecei a assistir o filme, né, quando eu fui assistir o filme, na verdade, eu confesso que eu já fui com aquela ideia de, tipo, cara, eu provavelmente não vou gostar desse filme. Como eu falei no outro episódio, eu já passo há alguns anos projeto de tentar assistir todos os filmes do Oscar, ou, assim, pelo menos assistir o máximo que eu consiga, né? E especialmente, né, obviamente, os filmes que estão indicados na categoria de melhor filme. Como o Maestro estava indicado, né, ou eu sabia, na verdade, na época, em dezembro, ainda não tinha saído as indicações, mas eu sabia que existia grandes chances dele ser indicado, porque eu costumo acompanhar o crítico Valdemar Delenogari, e ele faz muito essa cobertura de temporada de premiações, e eu consigo ter, através dos vídeos dele, né, uma ideia mais ou menos do que vai ser indicado ali pro Oscar, o que tem mais chances de entrar, etc. Eu sabia que a campanha de Maestro estava fortíssima mesmo, porque o Bradley Cooper parece estar desesperado pelo Oscar, especialmente falando do Oscar de melhor direção. Inclusive, ele nem foi indicado, né, hahaha. E aí, eu fui assistir o filme, né, por isso. Só que eu ouvi a história, né, da sinopse do filme, eu vi o trailer e eu falei, cara, esse filme aqui é uma isca de Oscar, né, um Oscar bait muito ferrenho, assim, muito claro, e provavelmente eu não vou gostar, mas assim, eu mesmo assim ainda fui de coração aberto, no sentido de que, tipo, cara, normalmente é um tipo de filme que eu sei que eu não gosto, mas vamos ver o que esse filme tem a me trazer. E assim, primeiro, eu confesso que o início do filme, ele foi surpreendente pra mim, porque eu tava assistindo, inclusive, um podcast recente, que é o Tomada 2, que tem o Marcelo Hessel e o PH Santos, que são dois críticos muito conhecidos aí da internet. E o Marcelo Hessel, ele fez uma crítica em relação, inclusive, a um outro filme que nós ainda vamos comentar aqui, que é o Vidas Passadas, que ele fala que a diretora, Celine Song, ela opta por usar certos movimentos de câmera para dar dinamismo e simular algo acontecendo quando na verdade não tem tantas coisas acontecendo assim, que é uma crítica que eu discordo, mas isso é uma discussão para outro episódio. Mas eu vou emular essa lógica dele aqui para Maestro. Maestro, no início, como eu falei, ele me surpreendeu pelo virtuosismo técnico que o Bradley Cooper ele traz pro filme. O filme ele é em preto e branco, eu confesso que eu não consegui encontrar justificativa, narrativa, um objetivo para ele filmar em preto e branco, a não ser puro virtuosismo técnico, né, como eu disse.
ostentação de beleza, mas até aí, ok também. Eu acho que nem sempre algo precisa estar no filme com um objetivo claríssimo. Se você quer colocar algo porque você acha bonito, ou porque você acha legal, eu acho que é válido, contanto que existam outras coisas para dar substância, né, à história que tu tá contando. Eu, por exemplo, uma coisa que eu sou muito facilmente fascinado é plano sequência, cara. Plano sequência tem muita gente que critica porque diz que nem sempre é usado com um objetivo claro na história, ou integrado à história, né? E pra mim, por exemplo, é um tipo de coisa que, pra mim, o diretor ele pode usar só porque ele quer, que eu acho foda, assim, que eu pago um pau do caramba. Mas, nesse caso, no início do filme, né, voltando pra linha de raciocínio, ele usa muitos movimentos de câmera, cara, que trazem um dinamismo pra cena, que trazem uma beleza, sabe? Que trazem um ar de pomposo, não no sentido ruim da palavra, que assim, cara, é muito bonito, de verdade. O filme, ele te toma de um assalto, assim, sabe? De surpresa mesmo, por essa beleza toda e por essa dinâmica que o Bradley Cooper, ele consegue trazer para momentos onde eles seriam mais parados, realmente, porque é uma narrativa que ela tá muito focada em tentar se aprofundar no maestro, se aprofundar nas características dele e principalmente no relacionamento justamente dele com a Felícia. E esse relacionamento, ele não é um relacionamento, não é uma história que ela tem inúmeros altos e baixos, que ela tem acontecimentos absurdos e super diferentes, pelo menos não na narrativa que o filme escolheu para contar, né? Talvez se a gente pegar a biografia dos dois e estudar mais a fundo, a gente possa encontrar certos acontecimentos que trariam, assim, uma surpresa, um impacto maior, mas que não foi o objetivo do Bradley Cooper e dos roteiristas aqui nesse caso. Mas esse início, ele realmente me surpreendeu num sentido muito bom, cara. A cena inicial ali, onde ele consegue trazer um contraste de luz e sombras, mesmo dentro do preto e branco, cara, belíssima, assim, realmente belíssima. Então tudo isso me surpreendeu e me cativou muito no filme. Só que aí, como eu disse que eu ia emular, né, o que o Marcelo Hessel falou, é que eu acho que no início, isso me cativou, me chamou a atenção, me prendeu. Só que eu acho realmente que chega um certo momento onde o filme, ele me soa muito mais preocupado com esse virtuosismo técnico e ele acaba esquecendo de preencher esse virtuosismo com uma substância de história, de personagens, sabe, de aprofundamento das características dessas pessoas, de força narrativa para nos prender. Ele esquece de preencher isso com essas coisas, essa beleza com essas coisas, e acaba ficando chato, cara. A narrativa, em certo momento, pra mim, ela fica muito chata, muito maçante, realmente. E não é só porque não tem grandes acontecimentos, sabe? Tem outros filmes, inclusive, indicados ao Oscar desse ano, ou que esteve aí na temporada de prêmios, em outros tipos de premiações, acabou não chegando ao Oscar, e também tem uma história muito mais parada e que me cativou durante o filme inteiro. Vou citar o exemplo aqui, por exemplo, de Priscila, que é um filme ali que conta a história do Elvis Presley e da sua esposa, né? Mais focado, claro, na sua esposa, até pelo nome do filme dá pra perceber. É um filme que tá focado no relacionamento deles, mas que teve elementos suficientes pra me cativar durante toda a sua narrativa de mais ou menos 2 horas. Maestro, não. Justamente porque, no meu ponto de vista, pelo menos, o filme, em certo momento, ele não consegue trazer acontecimentos e cenas e discussões e conversas suficientes para que eu consiga realmente fazer uma espécie de estudo de personagens, sabe? Eu acho que tem cenas muito específicas que trazem isso, como o Lucas citou, a cena da discussão deles enquanto as crianças estão do lado de fora brincando, aniversário, alguma coisa assim. Aquela cena é muito, muito boa, realmente. Tem uma outra cena que já, se a cena dele regindo a orquestra foi o que provavelmente levou ele ao Oscar, a cena da conversa ali no restaurante da personagem da Carey Mulligan provavelmente foi o que também levou ela ao Oscar desse ano, que é uma cena muito boa, onde fala ali sobre como ela se sente, né, em relação a ele. Só que justamente essas cenas, elas deveriam ser a culminação de desenvolvimentos que pra mim não ocorreram. Existem saltos temporais que eles acabam eclipsando e elipsando muita coisa que deveria ter sido contada realmente, mostrada realmente, para que a gente conseguisse sentir o impacto da personalidade desse cara. É muito, por exemplo, dito no filme
que ele é um cara que tem uma personalidade que, sabe, acaba, digamos assim, eclipsando as pessoas ao redor dele, que você paga um preço, digamos assim, por viver do lado desse cara, sabe? A gente vê ali, em certo momento, por exemplo, nessa cena do quarto aí, um certo desgaste da Felícia, né, da personagem da Carey Mulligan, sobre o comportamento dele. Existe ali, parece existir uma espécie de acordo silencioso entre eles, pra eles viverem a vida deles, e pro Bernstein não abrir mão da bissexualidade dele, né, e tal, pra ser fiel a ela ou algo do tipo. Só que a questão é, tudo isso tá nas entrelinhas, não no sentido legal, do tipo, nossa, porque você fica pescando essas coisas e tal. Não, mas num sentido de, cara, eu devia ter visto isso, sentido isso, antes de culminar nessas discussões, sabe, nessas situações de tristeza dos personagens, de desgaste, e eu simplesmente acho que o filme não conseguiu me passar isso, cara. Ele não conseguiu me passar a grandiosidade do Bernstein, ele não conseguiu me passar o desgaste desse casamento, ele não conseguiu me fazer entender a profundidade da relação desses dois. Eu não senti nada disso. E eu vou soltar assim, um último comentário pra liberar, pra te falar de volta, Lucas, que é o seguinte: eu acho que em certo momento, inclusive, eu tive muito mais interesse por me aprofundar no personagem da Felícia, sabe? Entender a vida dela ali ao lado daquele cara e os sentimentos dela. Só que o filme, ele é sobre ele, não sobre ela. Então, em certo momento, eu senti que a narrativa pedia pelo aprofundamento e por mais foco na personagem dela, só que o filme ele se recusava a fazer isso e continuava puxando a narrativa pro lado do Bernstein, fazendo com que em certos momentos eu acabasse ficando desinteressado pelo que estava acontecendo com ele, muito mais interessado em entender ela, entendeu? Então, enfim, cara, realmente acho que o filme ele me perdeu, ele foi me perdendo, né? Ele começa bem, ele me cativou de uma forma surpreendente no início e foi me perdendo ao longo da sua história. Eu acho que o filme ele se divide entre, digamos, entre aspas, né, magia e sobriedade. Então, assim, ele tem o seu começo, como o Rafa falou, em preto e branco, mas o filme inteiro, ele não é preto e branco. E eu acho que o que traz muito do que tá acontecendo, sem mostrar pra gente, é justamente essa técnica das cores do filme. Quando ele tá com uma ausência de cor, tudo é muito mágico, tudo é muito novo, tudo é muito bom. E a Felícia e o Bernstein, eles têm um relacionamento muito, entre aspas, saudável, né? Pode não ser o mais saudável, ainda tem os seus problemas de traição, ainda tem os seus problemas de toxicidade, mas ainda é tudo muito mágico. E quando a Felícia começa a se ligar, começa a se tocar, quando ela meio que gira essa chave, é justamente quando ela tá observando uma apresentação dele, aproximadamente lá para os seus 50 minutos de filme, bem na metade, e ela já pula para depois, né? Já pula para um futuro no qual ela já tá magoada com ele, ela já está sentida justamente por causa da falta de fidelidade do Bernstein devido à sua sexualidade, né? Eles têm um acordo, mas ao mesmo tempo não tá muito claro, né? Parece que faltou umas entrelinhas ali entre ambos. E, claro, realmente isso não aparece de fato em tela, não é explícito o tempo todo pra gente. Mas é justamente nessa virada de cores que a gente tem uma cena na qual mostra muito da dor, do sofrimento de ambos os personagens. Tipo assim, do Bernstein tá fazendo algo no automático ali, só porque sim, porque ele não consegue pensar direito com a cabeça. E a Felícia, que parece que não leu direito as entrelinhas do acordo dos dois. Que é justamente quando o Bernstein ele conhece o seu ajudante ali na música, ele ajuda o Bernstein a produzir as músicas, basicamente, né? E numa festa eles vão saindo, né? Vão se afastando do pessoal e se beijam, e a Felícia vê esse beijo. E ela, obviamente, fica muito irritada com ele, e aí começa o primeiro término do casal, que passaram durante sua vida por 2 noivados, né? Até se estabelecerem, etc. E a Felícia falecer. Então, assim, o filme ele consegue trazer um pouco pra gente, e sim, ele traz de forma implícita, de forma indireta, nas entrelinhas pra gente. Eu acho que essa também é uma outra técnica para mostrar como o acordo deles é confuso. Não está explícito, não está mostrado o tempo todo. Se você presta atenção no filme, você começa a perceber algumas coisas implícitas ali. No quesito de dor, de sofrimento, a falta de acordo, a falta de, às vezes, conversar de ambos sobre essas coisas,
afeta muito a saúde do casal, que acaba separando eles o tempo todo. Você vê que realmente a personalidade do Bernstein é alguém ansioso, é alguém que não se entende, que não se compreende o tempo todo, visto que ele vive nervoso, talvez por isso ele fume muito, né? Ele não para de fumar em momento algum, toda vez que você vê ele tá com um cigarro na mão, na boca. Cara, mas aí é que tá, só pra suscitar aqui a discussão. A gente vê isso de verdade, porque eu tenho a sensação de que eu saio do filme e eu não conheço tanto mais dele do que eu conhecia antes, que era nada. Antes do filme eu não sabia, eu nunca tinha ouvido falar nesse cara. E aí eu saio do filme tendo uma ideia do que ele foi, da vida dele, mas eu não sinto que eu conheço ele de verdade. Ele era ansioso, ele era agoniado, ele era preocupado, ele amava essa mulher de verdade, ele não amava, sabe? Essas coisas que tu conseguiu interpretar, eu não tenho a sensação de que o filme realmente... Não tô dizendo que tu interpretou errado, tá? Mas assim, eu não enxerguei essas coisas, entendeu? Essa que é a questão. Eu concordo que o implícito fica muito implícito no filme. Isso eu concordo. Tipo assim, de fato, parece uma tentativa do Bradley Cooper de conseguir um Oscar a todo momento. O filme ele é muito bem construído, ele é muito bem feitinho, ele tem diversas cenas que você fala, pô, não, essa cena que vai pro Oscar, tá ligado? Não, essa aqui vai pro melhor figurino. Principalmente no final ali, né, que... Pô, o Bradley Cooper, ele faz uma transformação. Cara, você olha e fala, mano, acharam um velho igualzinho o Bradley Cooper pra ficar aqui no lugar dele, né? E de fato, ele tá muito bem no filme. Ele muda, cara, ele muda inteiro. Ele muda a voz, ele muda o rosto, ele muda o olhar, ele muda o jeito de falar, ele muda tudo pra fazer esse filme, né? Então, assim, realmente eu concordo que o implícito, ele tá muito implícito. Foi feito um esmero muito grande no quesito técnico, no quesito, pô, vamos para o Oscar, vamos conseguir as premiações, e faltou um pouco de esmero, de fato, no roteiro, né? Inclusive, uma outra curiosidade aqui trazendo adendo, esse filme era para ser dirigido pelo Steven Spielberg, mas ele estava ocupado também, né? Teve suas ocupações com Amor Sublime Amor, e depois de assistir o remake também de Nasce Uma Estrela, que é dirigido e protagonizado, foi o primeiro filme, inclusive, dirigido pelo Bradley Cooper. O Spielberg falou que estava em boas mãos o filme e deixou a direção para o Bradley Cooper, que mostra que sim, amadureceu bastante no quesito direção. Nasce Uma Estrela, pra mim, é outro filme que podemos trazer a polêmica aqui, opinião impopular. Eu gosto também, eu acho um filme muito bom, mas em questão de direção, de produção artística, etc., o Bradley Cooper, ele amadureceu muito. Como ator, você vê também que ele melhora bastante com o passar do tempo. Esse cara é um vinho humano, ele vai melhorando com o passar do tempo, mas faltou sim, concordo. Vou dar o braço a torcer, faltou um pouco de esmero em quesito de biografia. O filme ele é uma cinebiografia, só que eu sinto que ele é um cine. Faltou a biografia, né? Só que assim, se for realmente pegar por miúdos e por partes e juntar tudo que faltou nele com o que já tem que é bom, porque a gente não vai excluir o que é bom fica. Dá pra fazer uma série, não um filme, né? Ficaria uma série. Ou ficaria um filme do Martin Scorsese, né? De 4 horas de duração aí brincando, pra mais, com direito a pausa no meio do filme. Cara, talvez eu assisti recentemente a série Um Dia, da Netflix, que é inspirada no livro e também já tem o filme, né? E, cara, é uma série que ela tem 14 episódios de 20 a 30 minutos. Talvez se a gente visse, não 14 episódios, mas talvez a gente tivesse uma série baseada nesse cara, sabe? Trazendo um pouco mais dos meandros, porque assim, eu não tenho tanto problema, sabe? No fato de que o filme, ele é mais focado no relacionamento do que necessariamente nos grandes marcos de acontecimento da carreira dele. No entanto, eu acho que o filme ele não consegue trazer um certo equilíbrio, porque, infelizmente, pelo menos pra contagem da história, né? Pra pessoa que foi escrever a história, questões da vida dele como um artista claramente afetavam muito as questões pessoais dele e do relacionamento. E o filme, ao invés de mostrar isso e trazer o impacto da grandiosidade desse cara, que é preciso para o que o filme quer mostrar, ele não mostra, ele conta a grandiosidade dele. E aí a gente não sente essa grandiosidade, a gente não sente essa eclipsação, que eu acho que essa palavra nem existe, mas enfim, passou a existir agora, das pessoas ao redor dele, esse desgaste, enfim, todas essas coisas que eu já citei. Então, talvez numa série ali com uns 10 episódios de meia hora, 40 minutos, ela tivesse mais tempo lá pra contar ali, pra realmente se aprofundar nos detalhes, nos meandros
desse casal, dessa pessoa, dessas pessoas, né? E pra mim isso faltou. Mas indo então pra tal da cena, cara, discorre um pouco sobre a cena que tu queres falar aí, dele conduzindo a orquestra, que inclusive, não sei se tu sabes, mas de acordo com ele mesmo, ele treinou, se não me engano, 6 anos pra fazer essa cena. De acordo com ele mesmo, quem? O Leonard Bernstein ou o Bradley Cooper? O Bradley Cooper, pô. Bradley Cooper, cara. Cara, essa cena é muito boa. Pra amantes de orquestra, essa cena é um prato cheio, principalmente porque a atuação é muito bem feita, cara. A direção também, aqui a câmera, ela tá solta, ela tá soltinha no pagode. Ela vai mostrando pra gente tudo que é necessário ali pra gente poder viver, de fato, aquela experiência de estar lá, cara. Eu digo que eu consegui imergir muito mais nessa cena do que em qualquer outro momento do filme. Não que eu estava disperso ou não estava imerso durante o resto do filme. Com certeza eu tava, mas durante essa cena eu acho que assim, desse momento em diante do filme, cara, o que acontecesse ali ia mexer comigo. E de fato mexe bastante. Porque essa é uma das cenas que vai marcar no filme, né, o retorno do casal, né? O retorno do Bernstein com a Felícia, que estavam separados, né? Depois dessa fase, eles retomaram o seu noivado e casaram novamente, né? Até o fim da vida, digamos assim, né? Até a Felícia falecer. E, cara, essa cena da orquestra, que começa baixo, começa lento e vai aumentando, cara. E você vê que o Bradley Cooper, ele começa atuando devagar. Você vê pela própria cabeleira dele, né? O implante capilar dele ali, o cabelo tá todo arrumadinho no começo. Ele não tá tão suado, né? Ele tá comportado, digamos assim. E quando a música começa a aumentar, aquele sentimento vem à tona, ele começa a se soltar mais ainda. Você vê que ele começa a suar muito, né? Óbvio, porque você tá numa ação frequente, né? Quem canta, quem dança, principalmente, né? Durante sensações, assim, sendo evocadas também por causa de música, como eu já citei, geralmente faz o corpo transpirar, realmente. É normal ter sudorência durante esses atos. Justamente por causa da emoção, o batimento, o ritmo cardíaco tá muito acelerado. Então o teu corpo, ele meio que reage dessa forma, fazendo com que você comece a suar. Cara, você vê que ele começa a se descabelar praticamente, literalmente a se descabelar enquanto ele rege a orquestra. E pra quem não entende muito, já deixo aqui a instrução também. O maestro, ele é essencial para que uma orquestra funcione. Ah, Lucas, mas o fulano que tá lá no clarinete não sabe o que tem que fazer? Sim, ele sabe as notas, ele sabe o que tocar. Ah, o ciclano que tá no violino também não sabe o que tem que fazer? Também. Só que assim como você vai num show ao vivo e o cantor, de repente, ele quer improvisar uma outra música ou quer improvisar uma outra nota, ele às vezes faz só um sinal para sua banda e improvisa na hora e dá certo. O maestro funciona da mesma forma para a orquestra. Ele está ali para sincronizar todos, para fazer com que todos cantem, ou melhor, toquem em uníssono, para que todos possam fazer sentido juntos, para que não o desafinem. Ele ajuda e auxilia na hora de subir, de descer, de estender o som, e principalmente ele auxilia nas improvisações, caso precise ou caso ache necessário durante as emoções que a música causa. E outra curiosidade, para quem não sabe, é fã do Triângulo Nerd, eu já fui de coral, né? Eu já fui de coro, de orquestra, etc, né? Então, eu já tive muitas dessas experiências de ser regido por um maestro e é magnífico, cara. É uma sensação muito boa, realmente. E às vezes você tem que improvisar, realmente, você tem que sair um pouco do papel da sua ata e ter que soltar a voz, de fato, ou soltar os dedos, né? Dependendo do instrumento que a pessoa esteja tocando, para poder fazer bonito. E dá certo se você confia no seu maestro, de fato. E claro, se você tiver um maestro bom. E é isso que fazia o Bernstein ser tão bom. E pra mim é isso que faz o Bradley Cooper, que além de todos os dons que ele tem, é músico também. Então ele sabe o que ele tá fazendo ali na hora, ele estudou pra isso, né? Como o Afa trouxe aqui a curiosidade, se preparou por 6 anos pra isso. E ele sabe o que ele tá fazendo na hora, cara, é lindo de ver. É lindo de ver de verdade. E isso traz muito das emoções que vai te pegar no final do filme, que é como, por exemplo, o Rafa falou, se importou tanto com a Felícia, que eu concordo também, você se importa, você sente uma empatia muito grande pela personagem, que após esse momento descobre um câncer, que é justamente a causa do seu falecimento. E eu acho que essa cena, ela é meio que um prólogo pro que vem a seguir, né? Ela te toma essa emoção justamente pra te pegar e te passar a perna
nas cenas posteriores, que vem justamente o caso do câncer terminal da Felícia. Que é uma cena que, cara, me emocionou bastante, porque dá pra ver que, se você não percebeu ali no resto do filme, ali naquele finalzinho você sente um pouco desse amor e, digamos, até um certo ódio do casal. Porque você vê que o Bernstein, ele sente muito por ela, ele fica doendo por ela, mas ao mesmo tempo ele tem, parece que essa parte animal dele, que o instinto faz com que ele faça besteira o tempo todo, ou magoe ela, de certa forma, durante principalmente seu ato final, né, que quando ela vai falecer, ele chega com ela e tá fedendo a cigarro e atum, né, que ela fala, você tá fedendo atum e cigarro, e ela falece assim, dessa forma. Então, você sente muito dessa relação de amor e ódio do casal, principalmente nesse finalzinho aqui, nesse resto de vida da Felícia, que é uma cena que dói bastante, porque você vê que ela realmente foi fiel a ele até o final, né? Ela, de fato, amava ele, porque eu acredito que, pra mim, uma das coisas, vou trazer polêmica aqui, fugindo um pouco do roteiro, traição não existe perdão pra mim. Não importa o que seja dito, mas ainda assim quem ama perdoa. Só quem ama de verdade, tá naquela situação, entende, muitas aspas, tá? O que é o perdão. E a Felícia demonstrou isso muito, perdoando até, eu acho que mais do que deveria, até o final de sua vida, o Bernstein. Então vamos para nossas notas? Nota 10 de 10, não vou nem comentar mais. Tem nem o que falar. 10 de 10 pro filme. Caralho, velho. Não, mano, pra mim, Maestro é uma nota 6 de 10. Eu acho que, pra mim, o filme realmente, ele me cativou no início, mas me perdeu muito, muito, e no meio, ele, assim, no meio não, mas ali, eu diria que nos seus meia hora final, eu já não tava me importando tanto com o filme. Ele traz uma força nova, né, ali no acontecimento da Felícia, porque, cara, é emocionante, tem o seu impacto natural, de ver aquilo ali, é filmado com um carinho muito grande e tal, mas realmente não me cativou. Acho que ele não conseguiu cumprir o objetivo que ele queria cumprir realmente, então eu fico com 6 de 10. Cara, e aqui nesse finalzinho também, né, outro detalhe técnico pra Carey Mulligan, que consegue atuar muito bem também, o figurino dela também, né, trazendo essa sensação de que ela realmente parece uma mulher idosa, muito bem caracterizada. Até a voz dela muda também na hora de falar, né? Tá um pouco mais rouca do que o normal, até pro filme, né? Pro resto do filme. E os sentimentos que ela passa, às vezes, só com o olhar dela, principalmente nesse final do filme, cara, é muito comovente, cara. É muito emocionante, de fato. Mas eu dou minha nota 10 de 10, agora só explicando, porque além de ser um baita de um filme, uma música muito boa também, né? Outro detalhe também, né? Tiveram o zelo de ter músicas apenas do Leonard Bernstein, apenas as músicas foram regidas e tocadas por ele dentro desse filme também. A atuação muito boa, a direção, quesito técnico. O roteiro pode não ser dos melhores, mas eu passo pano porque o filme é muito bom. Eu gosto de música, eu amo orquestra, eu amo o Matt Bomer, que tá aqui também. Perdão, me empolguei. É filmaço, cara, filmaço de verdade. O Bradley Cooper, ele amadureceu muito como pessoa, como diretor, como ator. Carey Mulligan também tem uma química muito grande, isso daqui não dá pra negar. Tem uma química muito grande a Carey Mulligan e o Bradley Cooper. Cara, e só pra fazer meu comentário, eu acho que meu comentário final aqui, a Carey Mulligan, se não fosse a Emma Stone em Pobres Criaturas, pra mim era que eu gostaria que ganhasse o Oscar desse ano. É porque a Emma Stone pra mim tá realmente incrível em Pobres Criaturas, mas a Carey Mulligan das outras 4 é a minha preferida, cara. Eu realmente amei o papel dela. E é isso, cara. Filmaço. Se você não assistiu ainda, assista Maestro, disponível na Netflix. Então é isso, galera. Mais um episódio do Triângulo Nerd Podcast vai chegando ao seu final. Espero que vocês tenham gostado da nossa discussão. Muito obrigado para quem ficou até o final. Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar o nosso conteúdo, a depender da plataforma na qual você esteja nos ouvindo. Fica aqui o meu abraço e até a próxima. Até a próxima, galera. Valeu! Consegue me confirmar, Rafa? Desculpa, interrupção. Eu não lembro se foi Los Angeles. Não, mano, eu não lembro qual foi a cidade. Tá, vou desenrolar. Em Los Angeles, se eu não tô enganado, mas foi uma cidade estadunidense. Desculpa, Lucas. Sim, foi Los Angeles. Ok. Eu gosto bastante dessa... Perdão, gosto nada. Calma aí. Eu tocando pau no filme do nada. Eu gosto bastante.
Maestro está indicado ao Oscar 2024 nas seguintes categorias. E aí tu vai me dar um momento agora pra eu abrir aqui o documento, porque eu simplesmente esqueci de abrir ele. Beleza. Ele usa muitos movimentos de câmera. Meu Deus, cara, que caralho de que eu tô confundindo câmera com câmico? Não sei o que caralho é câmico. Câmica. Isso é tudo, pessoal.